Bom dia, um feliz dia. Hoje domingo, dia 1º de dezembro, começamos aí mais um mês, estamos se aproximando aí do final do ano. Espero que você medite na palavra de Deus durante todo esse período também. E hoje nós vamos meditar, né? O título da lição fala: Eu lhes dei o exemplo, né? Nós vemos aí que lá em João 13 a 17 há aí uma despedida de Jesus, né? Um discurso de despedida, né? E traz aí instruções aos discípulos a respeito do futuro, né? E seu padrão literário. Esse discurso é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, né? Também a bênção de Jacó aos seus filhos em Gênesis 47 a 49. As instruções de Davi a Salomão em 1 Crônicas 28 e 29. Jesus confortou aí os discípulos, né? Em relação à sua partida, prometeu aí um substituto, né, que o representaria, que era o Espírito Santo de Deus. Você pode ver isso em João 14 a 16. E além disso, ele predisse, né, que os discípulos enfrentariam aí tristezas. João 15 e 16. E exortou que eles permanecessem, né, fiéis a Cristo. João 15, né? E depois nós vemos também, lá em João 13, de 1 a 20, ali acontece, né, o lava-pés, não é isso? Dos discípulos. Na época de Jesus, né, as pessoas geralmente usavam sandálias, né, ou andavam descalças, e era necessário que quando as pessoas chegassem para fazer as suas refeições, né, os pés ficavam muito empoeirados, e era costume que um servo ou um escravo lavasse aí os pés das pessoas que chegassem para a refeição. Mas nenhum servo estava presente na noite em que Jesus fez aí a última refeição com os discípulos, né, antes de ser preso. E para a surpresa de todos que ali estavam, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés deles, como é relatado lá em João 13, versos 4 e 5. Né? Isso mostra aí o ato inacreditável de humildade do mestre, né? Apesar de ter o poder, apesar de ter autoridade, ele mostrou ali humildade, deu exemplo ali para os seus discípulos, né? Nós vimos lá em João 13, verso 8 a 11, que vemos sentimentos de perturbação dos discípulos diante da ação, né, e das ações de Jesus. Como poderia ele, o mestre e o Senhor, realizar tamanha tarefa de humildade, né? Pedro recusou-se a permitir que Jesus lavasse seus pés, como é relatado na palavra, mas foi informado que se não permitisse isso, não teria parte em Cristo. Então ele voltou atrás. Então o discípulo pediu que Jesus fizesse mais, expressando aí o desejo, né, estar ligado a ele em todo o tempo, né, que esse seja o seu desejo também, o meu desejo, o desejo de cada um, estar ligado em Cristo Jesus, não é isso? E aí tem o significado da ação de Jesus, que está relacionado a quem ele é. Em João 13, verso 13, Cristo afirma ser o Mestre e o Senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, e ele confirmava essa realidade, né? Tais títulos expressam autoridade e poder, né? Ele tinha autoridade e poder. No entanto, Jesus nos ensina que é necessário, né, esse poder e autoridade, eles devem ser utilizados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Então, se Deus te deu poder, se Deus te deu autoridade, você tem um dever, né, assim como Cristo fez, seguir o exemplo dele, né, de poder servir mais, né, e não se engrandecer, ter um engrandecimento próprio, não é isso? E seguindo aí o exemplo de Jesus, realizamos aí o lava-pés como serviço preparatório, né, para a Santa Ceia do Senhor, não é isso? Nós lavamos os pés dos irmãos, os irmãos lavam os nossos pés. Foi o exemplo que Jesus deixou para mim, para você e para cada um de nós, ao
tomarmos da Santa Ceia, primeiro temos que lavar os nossos pés, lavar os pés dos irmãos, os irmãos lavam os nossos pés, não é isso? Isso aí tem um significado muito grande, né, de humildade, né? É uma ordenança de humildade, né? Que você, né, e eu possamos ser humildes. Se Deus proporcionou a você e a mim, né, autoridade e poder, como Ele mesmo fala aqui na sua palavra, que nós devemos o quê? Servir mais, estar pronto para servir. É o que o nosso mestre Jesus fez no ato aí de lavar os pés dos discípulos. Mostrou que eles têm que ter o quê? Humildade. E nós também temos que ter humildade. Esse é o exemplo que Cristo deixou para mim e para você, né? E para cada um de nós, né? Que lemos e meditamos na palavra de Deus. Seja humilde, né? Seja exemplo, que Jesus foi o nosso exemplo. E você agora tem que ser o exemplo para que outras pessoas também venham fazer a mesma coisa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí um domingo abençoado para você e para sua família, e que você seja sempre um exemplo de humildade aonde quer que você passe. É meu desejo e minha oração. Amém.